Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o sexto ano do Colégio Emaús. Sexto ano, nessa aula, nós vamos fazer uma revisão para a prova de vocês, tá bem? Vamos iniciar, então, falando um pouquinho sobre o Baixo Império Romano, né? O declínio do Império Romano. Mas, pessoal, antes de iniciar sobre a queda do Império Romano, vamos retornar um pouquinho lá no Alto Império Romano, né? No período do Alto Império, que foi que o Império Romano foi governado por Otávio Augustus. Este governo foi de 27 a.C. até 14 depois de Cristo, e foi o período em que este vasto Império Romano viveu uma fase de grandes realizações administrativas, e também foi o período em que a Pax Romana ela foi instalada nas fronteiras do Império, onde se estabeleceu a paz, né, a redução dos conflitos, e também aumentou o intercâmbio comercial e intercâmbio cultural entre as diversas regiões deste grandioso império. Com a morte de Otávio Augusto, diversos outros governantes, imperadores, assumiram o poder. E o Império Romano passou por um período de grande crise política, crise social e também crise econômica. E em um momento em que houve a redução na expansão das fronteiras romanas, né, em que se estabeleceu ali a Pax Romana, houve também a redução da mão de obra escrava, dos escravizados que trabalhavam na terra e produziam para satisfazer a população, produziam para atender a necessidade de toda a população do Império Romano. Então, em meio a todos estes acontecimentos, o Império Romano ele passou por um sucessivo enfraquecimento e sucessivas invasões. E essas invasões elas foram facilitadas, né, por toda a instabilidade política e por toda a instabilidade econômica e a instabilidade também nas fronteiras do Império. E a partir destas invasões começa a fragmentação do Império Romano, começa a sua desintegração, pelo menos do Império Romano do Ocidente. Então, no final do século II depois de Cristo, as invasões elas multiplicaram-se. A produção agrícola debilitou-se, né, pela falta de mão de obra escrava, conforme já foi dito, e também de segurança no campo. E todos esses fatores levaram a uma crise generalizada no Império Romano. O período romano que chamamos de Baixo Império, então, foi uma época de profundas dificuldades econômicas, tensões sociais, descontrole político e migrações e invasões de povos considerados bárbaros pelos romanos. Lembrando que os bárbaros, que são os povos assim considerados pelos romanos, são aqueles povos que não possuíam a mesma cultura, que não possuíam os mesmos hábitos, os mesmos costumes e o mesmo idioma dos romanos. O caos militar, o caos econômico e administrativo facilitou a invasão de estrangeiros. Eles ocuparam e dominaram pacífica ou militarmente vastos territórios do Império. Dentre os últimos imperadores que governaram o Império Romano, nesse processo de desintegração nós temos o Diocleciano, né, que governou de 284 a 305. Um outro importante imperador também foi Constantino, que governou de 306 a 337, ele publicou em 313 o Edito de Milão, que concedia liberdade de culto aos cristãos. Em seu reinado ainda, ele assinou a lei do colonato, né? Essa lei do colonato obrigava o camponês a trabalhar para seu senhor como colono. Então, a partir daí, vai se instalar o trabalho servil nas grandes propriedades. E deste trabalho servil, pessoal, onde os servos trabalham na propriedade e produz quase tudo que é utilizado nessa propriedade, nós vamos ter, então, a formação dos feudos, que nós vamos relembrar um pouco mais à frente. Teodósio, um outro imperador do Império Romano, enquanto ele estava se fragmentando, governou de 379 a 395. No governo de Teodósio, gente, o cristianismo ele tornou-se a religião oficial de Roma. Então, a gente já observa aí uma crescente da Igreja Católica. E o Teodósio também ele promoveu a divisão definitiva do Império Romano.
Houve, então, a divisão do Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente vai dar origem ao Império Bizantino. Foi no governo de Rômulo Augusto que o Império do Ocidente, o Império Romano do Ocidente, se desintegrou de vez, né? Foi conquistado pelos Érulos, que tomaram Roma e destituíram Rômulo Augusto, que foi então o último soberano do Império Romano do Ocidente. Neste mapa, pessoal, nós temos o Império Romano e os bárbaros, né? São as invasões dos povos no Império Romano do Ocidente. E aqui também nós vemos a formação do Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, cuja capital foi Constantinopla. Observem neste mapa que este Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, ele vai se constituir uma civilização única, com características próprias, completamente diferente do Império Romano do Ocidente. E nós vamos entender também que essas características, elas estão relacionadas também à religião, ao cristianismo, que o Império Bizantino vai adotar outras características, vai adotar outras interpretações da Bíblia também. Então, desenvolveu-se uma civilização cristã de idioma grego e com uma cultura muito característica, conhecida como civilização bizantina. Entre 527 e 565, o Império Bizantino foi governado por Justiniano. Justiniano criou o Código de Justiniano, gente. Enquanto Justiniano governou, ele tentou expandir os territórios e retomar parte do Império Romano do Ocidente. Esse Código de Justiniano foi uma maneira que Justiniano encontrou de atualizar as leis antigas romanas, e esse código ele tornou-se a base para a ciência do direito moderno no Ocidente. O Código de Justiniano, então, ele determinava que o imperador tinha poderes ilimitados, garantia as posses dos grandes proprietários de terras e tornava inalienável toda a riqueza da igreja. Inalienável é que não se pode vender e que também que não se pode ceder. Observem que a partir deste momento, então, a igreja ela já começa a acumular riquezas também. Os escravos e camponeses que trabalhavam para os grandes proprietários, eles não tinham direito à propriedade, mas eram obrigados a prestar diversos serviços e também a pagar tributos aos seus senhores. E todas essas condições dos camponeses e dos escravizados vai levar a uma manifestação, que é a revolta ou levante de Nica em 532. Um outro fator também para o Império Bizantino é que o cristianismo ele foi adotado em Constantinopla, porém com princípios diferentes do ocidental. O cristianismo do Império Bizantino fizeram uma outra leitura das escrituras sagradas, e nessas novas interpretações eles surgiram os iconoclastas. Os iconoclastas, então, pessoal, são aquelas pessoas que condenavam a adoração de imagens nas igrejas. E então organizaram manifestações para destruir as imagens dos templos bizantinos. O Código de Justiniano também instituiu o cesaropapismo. O que foi o cesaropapismo? Foi um sistema no qual o Código de Justiniano, o chefe do Estado, né, controlava também a igreja, como o Papa, né? E essa junção entre poder político e poder religioso teve grande influência na vida social do período. E também todas essas diferenças na maneira de expressar o cristianismo deu origem à Igreja Ortodoxa. E essa divisão entre Igreja Ortodoxa do Oriente e Igreja Cristã e os cristãos do Ocidente deu origem em 1054 na fundação da Igreja Ortodoxa, né? O que levou à cisma do Ocidente, ou a cisma do Oriente, né? Então, a cisma do Oriente foi a divisão do mundo cristão em dois. Uma parte católica, subordinada a Roma, e outra parte ortodoxa, com sede em Constantinopla.
A ruína do Império Bizantino, pessoal, aconteceu com a tomada do Império pelos turco-otomanos, né, em 1453, com a queda de Constantinopla. E a queda de Constantinopla, pessoal, segundo alguns historiadores, é um marco que caracteriza o fim da Idade Média. E a partir daí, então, tem-se início a Idade Moderna. Vamos entender um pouquinho agora sobre a Europa e a formação do feudalismo. Vamos entender que o sistema feudal foi uma organização da Europa Ocidental durante a Idade Média, em que a população ela se organizava, ela se refugiou também nas grandes propriedades rurais, em função das transformações que estavam acontecendo na cidade, sobretudo pela invasão dos chamados povos bárbaros. O longo período medieval, que durou cerca de 1000 anos, é dividido em duas fases, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Considera-se a Alta Idade Média o período compreendido entre os séculos 5 e 10, e Baixa Idade Média estende-se entre os séculos 11 e 15. Idade Média, gente, é um nome que se refere apenas à parte da Europa Ocidental que compreendia o Império Romano do Ocidente, tá bem? Na Alta Idade Média, então, foram formadas grandes propriedades agrícolas na Europa Ocidental, isoladas umas das outras e conhecidas como feudos, onde os servos viviam e trabalhavam na propriedade do senhor rural, produziam praticamente tudo o que era necessário para os moradores do feudo. Essa forma de organização ficou conhecida como sistema feudal. Nós vamos relembrar mais à frente que durante a Baixa Idade Média vão acontecer várias transformações na Europa Ocidental, sobretudo com o crescimento do comércio, a retomada do comércio, né, e o crescimento também das cidades. O processo de invasão dos povos bárbaros ao Império Romano do Ocidente vai fazer com que se crie, né, nessa parte da Europa, o processo de ruralização, que é a ida das pessoas da cidade para o campo em busca de abrigo, em busca de refúgio, né, para se proteger de todos esses ataques. A partir do final do século V, povos germânicos ocuparam boa parte do Império Romano do Ocidente. Essas migrações foram decisivas para a desintegração do poder de Roma e para também consolidar dessa maneira o sistema feudal. E foi a partir deste momento também que se formou os reinos germânicos. Todas essas migrações constituíram em reinos germânicos, ou seja, aí nós já vemos uma mudança política, né? Onde antes o poder ele era centralizado na mão do imperador, agora há um poder descentralizado. Cada rei exerce um poder, exerce o controle do seu reino. Observem que os reinos germânicos, pessoal, eles se constituíram inicialmente a partir de 476, quando é deposto o último imperador romano, né, vai se instaurar no Império Romano uma crise política, falta de alimentos, crise financeira. O Império Romano Ocidental vai estar completamente instável. A população das cidades migra para o campo em busca de proteção nas propriedades rurais. Esse processo ele é chamado de ruralização. Então, há a formação dos feudos, que começam a produzir o necessário para a sua sobrevivência. A existência das cidades praticamente vai desaparecer, né? Então, regiões que formavam o Império Romano do Ocidente deixam de ter ligações entre si, constituem reinos isolados, cada um controlado por um rei. Há a fundação de reinos bárbaros em diversos pontos da Europa. E esses reinos são os reinos germânicos que foram formados na transição para a Idade Média. O reino franco, os reinos anglo-saxões, né? Temos também o reino ostrogodo, o reino vândalo e o reino visigodo. Além das migrações dos bárbaros, a Europa foi atingida por uma grande expansão também dos árabes, que alcançaram o sul do continente, iniciado no século VII e só foi contida no século seguinte. Então, a expansão dos árabes também contribuíram
para a expulsão das pessoas da cidade para o campo, contribuíram para o processo de ruralização. Os árabes eram politeístas e seus ídolos ficavam em um santuário chamado Kaaba, localizado na cidade de Meca. No século VII, os povos árabes passaram por uma grande transformação, tendo à frente um homem chamado Maomé, Muhammad em árabe. E foi Maomé que instituiu, então, o islamismo, né? Fazendo com que a religião politeísta se tornasse monoteísta. E as pregações de Maomé, aos poucos, conquistavam muitos seguidores. E isso incomodou e colocava em risco os interesses dos coraxitas, né? Quem que eram os coraxitas? Os coraxitas, pessoal, eram pessoas que se beneficiavam do intenso comércio resultante da movimentação de visitantes em Kaaba, né, no santuário de Kaaba, em Meca. Então, quando surge uma religião monoteísta, essas adorações, essas peregrinações, elas vão diminuir. Então, diante de algumas perseguições que Maomé e alguns muçulmanos começaram a seguir, Maomé e esses muçulmanos deixaram Meca e foram para a antiga cidade de Yatreb, que passou a se chamar Medina. E esse evento ficou conhecido como Hégira, né? E esse evento da Hégira foi transformado no marco inicial do atual calendário islâmico. E com a expansão do islamismo, pessoal, os islâmicos eles vão chegar ao norte da Europa e eles vão dominar também a Península Ibérica na Europa, que hoje corresponde a Portugal e a Espanha. Somente mais tarde é que, através das guerras de reconquista, né, é que os cristãos vão conseguir fazer a expulsão dos mouros, né, assim eram chamados os islâmicos, da Península Ibérica. Entretanto, o islamismo vai exercer forte influência na cultura da Península Ibérica e vai deixar traços marcantes nessa região. Os muçulmanos eles garantiram a preservação de seus bens e da liberdade dos povos aos quais eles iam conquistando, né? Os muçulmanos também ergueram diversos templos e diversos monumentos nas regiões as quais eles dominavam. Com o domínio sobre o norte da África e a Península Ibérica, os árabes passaram a controlar o mar Mediterrâneo, dificultando ainda mais a atividade comercial dos europeus ocidentais naquela região. Assim, a expansão árabe contribuiu para a ruralização da Europa Ocidental, característica marcante do feudalismo, né? Então, a ruralização foi um processo do feudalismo. Mas como que essa sociedade feudal ela estava organizada? Ela era uma sociedade de ordens ou estamental, ou seja, ela era composta por camadas sociais rígidas, né? Em que uma pessoa pertencente a uma camada não tinha condições de mudar de camada, de mudar de classe social. Os servos, que compunham a base dessa sociedade e compunham a maioria da população também, eles tinham que pagar vários tributos, pessoal, para trabalhar nas terras de seus senhores. Dentre esses tributos, nós temos a talha, a corveia e as banalidades também. Nesta pirâmide aqui está representando como que era a sociedade estamental feudal. No estamento superior, então, nós temos os senhores feudais, os nobres e o clero. O clero é aquela população correspondente à igreja, né? Padres, bispos, arcebispos e o papa. Alguns trabalhadores rurais, eles ficavam instalados nas terras de seu senhor. As vilas. Esses homens do senhor eram chamados de vilões e tinham obrigações para com seu senhor também. O estamento inferior, como já foi dito, ele era constituído pelos servos, que formavam a maioria da população camponesa. Correspondiam em geral aos antigos colonos romanos, viviam subordinados aos seus senhores, obrigados a pagar vários tributos em troca da permissão para trabalhar a terra e dela tirar seu sustento, além de receber proteção militar. Nós vamos perceber que essa relação entre servo e entre senhor feudal
constituíam laços individuais de proteção e de obrigação mútua, né? Quem oferecia proteção era o sucerano ou os senhores, né, que possuíam um exército. O principal sucerano de um reino era o próprio rei. Os vassalos, por sua vez, eram aqueles que juravam lealdade, oferecendo serviços militares aos senhores, entre outras tarefas. Então, nós tínhamos o sucerano, que era o próprio rei, e tinham os vassalos, que tomavam conta dos feudos, né? Esse acordo estabelecido entre as partes chamava-se contrato vassálico e raramente era feito por escrito. O feudo possuía 3 partes básicas ou mansos: o manso senhorial, pertencente apenas ao senhor; o manso servil, que era o local de trabalho dos servos; e o manso comunal, que era o local dividido com o senhor e com servos. O feudo era defendido por um exército formado pelos cavaleiros nobres. Em caso de necessidade de reforço, os servos também eram convocados. Esses guerreiros formavam a cavalaria, e naquela época era extremamente importante se tornar um cavaleiro. Naquela época era ter um grande destaque e grande importância ser um cavaleiro, né, fazer parte do exército de um senhor feudal. O feudalismo, então, pessoal, ele se consolidou durante toda a Alta Idade Média, né, com os processos de invasões dos chamados povos bárbaros. Então, posteriormente, nós vamos ver também que as mudanças que vão acontecer na Europa, já na Baixa Idade Média, a partir do século XI, vai mudar completamente essa configuração de feudos. Nós vamos ver que as cidades elas vão ressurgir, vai haver o crescimento das cidades, ou seja, a urbanização vai aumentar, né? E também nós vamos ver que as relações comerciais elas vão surgir. Inclusive, vai surgir também a relação de compra e venda, o comércio com base em moedas. A Igreja Medieval. Segundo os evangelhos, a igreja ela foi instituída pelo próprio Jesus Cristo, que teria encarregado o apóstolo Pedro de edificar a igreja cristã. Pedro teria fundado em Roma a primeira igreja. Durante as migrações bárbaras, a igreja aliou-se a muitos povos, coletava tributos de servos e acumulou terras doadas por reis e nobres. A igreja, então, ela tornou-se uma das maiores proprietárias de terra do período e exercendo grande influência no comportamento social da época, exercendo grande influência, inclusive, na maneira como seus fiéis, eles pensavam, eles agiam. Então, a igreja, de certa maneira, ela exercia grande controle na sociedade naquela época, da sociedade medieval. No início da Baixa Idade Média, houve uma relativa estabilidade nos reinos cristãos, com o declínio das invasões bárbaras. É o momento, então, em que a população ela vai crescer e a produção agrícola também ela vai crescer. Mas não será suficiente, pessoal. O alimento produzido não será suficiente para toda a população. Então, muitas pessoas vão acabar deixando os feudos e migrando para as cidades. Então, a partir deste momento, vão começar a se formar também as feiras livres. Muitos nobres, em busca de outras riquezas, eles partiram em expedições de conquistas, em especial os que estavam sob o poder dos muçulmanos no Oriente, conhecidas como cruzadas. As cruzadas foram campanhas militares promovidas pela Igreja Católica com o objetivo de combater os infiéis e convertê-los ao cristianismo. Porém, nessas cruzadas, nós vamos perceber que algumas delas se desviaram do seu objetivo. Algumas dessas cruzadas acabaram mudando a rota e encontrando novas rotas comerciais também, o que foi fundamental para estabelecer novamente o comércio com as cidades da província italiana, Genova, Veneza, criando dessa maneira as novas relações comerciais e criando dessa maneira também
novas atividades dentro das cidades. Surgiu então uma nova classe social, chamada de burgueses, né? Esses burgueses são comerciantes que se dedicaram ao comércio, várias atividades comerciais surgiram também, e essas atividades comerciais, elas ocorreram dentro dos chamados burgos, né, que eram cidades muradas, protegidas por muros. Dentro deste sistema de renascimento comercial, podemos dizer assim, várias atividades também vão surgir. Este mapa, pessoal, está trazendo para a gente as rotas das cruzadas, né, do século XI até o século XIII. Observem aqui quais que eram os territórios cristãos e quais que eram os territórios muçulmanos. Dessas 4 cruzadas aqui, a cruzada mais importante será a 4ª cruzada, que aconteceu de 1202 a 1204. Por que essa cruzada ela foi tão importante? Ela ficou conhecida por um desvio dos planos iniciais, dos planos originais. Em vez de dirigir-se à Palestina, a expedição ela seguiu para Constantinopla. Então a expedição dominou a antiga capital dos cristãos ortodoxos, transformando-a em entreposto comercial. O entreposto comercial é um local de troca, né? Um local onde se realiza comércio entre o Ocidente e o Oriente. Então, nessa ação, os chamados cruzados, né? Eles contaram com o apoio dos mercadores da cidade de Veneza, que se abasteciam de valiosos produtos orientais em Constantinopla. São as chamadas especiarias orientais. E, posteriormente, comercializavam essas mercadorias no mercado europeu, adquirindo, assim, então, grande riqueza. Então, neste momento também, como já foi dito, vai haver o renascimento comercial e o renascimento urbano da Europa Ocidental. Novos núcleos urbanos vão surgir, então, esses núcleos urbanos eles eram cercados por muralhas, né, denominados de burgos, são os famosos burgos, que eram centros de desenvolvimento do comércio e do artesanato. Muitas feiras também vão surgir, bem como diversas atividades, diversos ofícios também vão surgir. Dentre esses ofícios, o ofício de banqueiro. Bom, sexto ano, vou finalizar por aqui então a nossa revisão, tá bem? Bons estudos para vocês, boa prova, façam a prova com bastante atenção e lembrem-se, juntos no caminho certo.